Como estudar o catecismo e lembrar dos parágrafos? Eu já tratei desse assunto aqui várias vezes quando eu falei do método Coca, eu já falei quando eu tratei do catequese com farofa na última jornada da formação católica, não custa nada a gente tratar de novo. Qual que é o erro dessa pergunta? Ela indica a premissa da pessoa que está perguntando. Ela indica como que a pessoa que está perguntando pensa. O que essa pessoa está querendo? Ela está querendo ler e lembrar o parágrafo, saca? Então ela está querendo ler e lembrar aonde ela leu, do jeito que ela leu. Ela não está querendo aprender, ela está querendo decorar o catecismo. E isso é um problema. Isso é um problema gravíssimo. E isso não é um problema dela, não é um problema de caráter, tá? Isso é um problema da educação brasileira. Os brasileiros estão acostumados a ouvir falar que aprender é decorar. Então o que a gente tem na cabeça? O que é a pessoa inteligente? Vamos pensar esse pessoal mais velho? Pessoal ali, nossos avós, sabe? Qual que era a referência de inteligência que eles tinham? A referência de inteligência que eles tinham era saber datas. Então você vai ter aqueles velhos que falam, não, e ele faz questão de, quando ele tá conversando, ele citar as datas, né? Então eu conheci a sua avó no dia 17 de março de 1947. E nós nos casamos no... E aí ele vai lembrando as datas que ele decorou. E aí é muito comum você ver as pessoas se referindo às pessoas mais velhas assim, nossa, fulano é muito inteligente. Ele lembrava as datas, ele lembrava de tudo. A cabeça dele era muito boa. Então ter a memória boa se transformou no Brasil num consenso de pessoa inteligente. Então a pessoa que sabe as informações. Então nós temos no Brasil um método de ensino e de aprendizado que é um método muito de memória, de decorar as coisas. Então a gente aprende a decorar a tabuada. 1 vezes 1, 2, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 3, sabe? Aí a pessoa faz a musiquinha, sabe? Então os cursinhos no Brasil, eles trabalham muito o conceito de você memorizar, né? Então, reficofage, reino, filo, classe, nan. Então, vi vovó atrás do toco, né? Então, aí é V igual a delta mais T. Aí a gente já vai decorando as coisas. E eu já falei isso aqui no método Coca. Isso é um problema gravíssimo, gravíssimo. Por quê? Porque quem decora não necessariamente sabe. Então, se eu vou lá e falo, né? B ao quadrado menos 4AC, citando aqui uma fórmula de matemática. Eu não sei aplicar isso. Eu lembro da fórmula, B ao quadrado menos 4AC, x é igual a... Mas onde eu aplico isso? Em que contexto eu vou aplicar isso? Eu não lembro. De verdade, tô dando um exemplo pessoal aqui. Como eu trabalho com humanas, eu não pratiquei isso ao longo da vida. Vi vovó atrás do toco, né? V igual a delta mais T. Eu aplico isso pra quê? É uma fórmula de quê? Quem tá no ensino médio provavelmente pode me ajudar a responder isso aí. Então você percebeu que eu memorizei algo, mas eu não soube aplicar? É porque eu trabalhei somente metade da minha cabeça. Não adianta a gente ter só a memória, é necessário a gente ter o pensamento. Eu preciso saber trabalhar estes conceitos na minha cabeça. Então, se a gente vira para um católico e fala, o católico tem que saber o catecismo. O que ele entende? Que ele tem que decorar o catecismo. Irmão, deixa eu te contar um negócio. Sabe quando que você vai decorar o catecismo? É nunca. Você já viu o tamanho daquele negócio? Você já viu o tamanho do catecismo? Eu não sei cadê meu catecismo, mas meu catecismo sumiu. Tá na outra mesa ali. Obrigado, Bundes. Você já viu o calhamaço que é esse negócio, sabe? Pode deixar a Bíblia também. Você não vai decorar isso aqui tudo nunca, irmão. Não tem como. Ainda mais na vida corrida que a gente tem. Você precisa aprender o catecismo. É diferente. Então significa que você tem que entender o que ele está dizendo para entender os conceitos, aplicar esses conceitos. E é baseado nessa premissa que a gente trabalha no Catequese com Farofa. O Catequese com Farofa, nós estamos comentando os parágrafos, exatamente porque eu não estou... A gente fala que no Catequese com Farofa a gente comenta parágrafo por parágrafo. Tem gente que pensa que é assim, né? A gente chega lá no Catequese com Farofa e fala assim, ó, 1764. As paixões são componentes naturais do psiquismo humano, constituem o lugar de passagem e garantem a ligação entre a vida sensível e a vida no espírito. 1765, as paixões são... Pô, mas ia ser um saco. Você não ia descer, ia dormir na aula. O que a gente faz no Catequese com Farofa? Eu li os parágrafos e eu vou dar a aula do que eles estão dizendo. Então eu vou aplicar em casos concretos, vou dar exemplo, vou dar analogia. Eu não leio o parágrafo com os alunos. Inclusive, até reforço isso no Catequese com Farofa. É bom que os alunos leiam o catecismo antes de vir para a aula. Porque na aula eu não vou ler o catecismo com eles. Eu vou explicar aquilo que está escrito.
Porque eu quero que vocês aprendam o catecismo, eu não quero que vocês decorem ele. Então, como que a gente faz para estudar o catecismo e lembrar do parágrafo? Primeira coisa, esquece esse negócio de lembrar dos parágrafos. Esse negócio aqui, eu acabei de ler um parágrafo que eu não lembro. Eu não lembro que as paixões estão falando no parágrafo 1764 e está sendo explicado desse jeito aqui. Mas se eu fechar o catecismo e alguém me perguntar sobre as paixões humanas, eu vou responder junto com o que está aqui, porque eu aprendi o que está aqui. Eu consigo aplicar, sacou? Tanto que é uma coisa que vocês já repararam bastante se vocês me acompanham durante muito tempo. Eu tenho uma péssima memória. A minha memória não é boa. Eu esqueço do meu aniversário, às vezes. Se minha esposa me avisar, eu não lembro. Saca? Às vezes o pessoal me aperta, né? E fala assim, fala aí, né? Eu não lembro as coisas que... Fala aí as virtudes cardeais. Isso aí na prática todo mundo já viu, né? Eu sempre esqueço um. E muda, tá? Sempre são 4. Eu só lembro de 3 e nem sempre são os mesmos. A minha memória é muito ruim. Mas os conceitos estão bem aplicados. Sacou? Então eu sei que se você me der aí uns minutinhos a mais, eu vou parar aqui, eu vou conseguir lembrar dos 4. Mas de primeira não vai vir porque eu não decorei. Eu não decorei as virtudes cardeais. Eu aprendi elas. Isso é diferente, sacou? Então é isso que o catequista precisa fazer, porque se você decora, você vai decorar a resposta para as perguntas, você está estudando com base na casuística. Irmão, você tá lascado, porque na tua turma de crisma, os meninos não vão perguntar só o que você sabe, só o que você decorou, sabe? Então você perde o caráter criativo da resposta. Não é inventar a resposta, mas é inventar como você vai explicá-la. Porque como você tem um contexto aplicado, você consegue dar a mesma resposta de jeitos diferentes para pessoas diferentes. Isso faz um bom catequista. Então, para com esse negócio de querer lembrar o catecismo. Você precisa estudar. E aí, vale lembrar, né? Isso vai impactar na religião. No Brasil, o que é a referência de alguém que sabe a fé? Saber as passagens bíblicas de cor. Então tem lá, né, o protestante vira e fala assim, olha, lá no Deuteronômio, capítulo 6, versículo não sei o quê, fala, não farás para ti imagem. Só que o que acontece? O protestante, ele tem um conjunto de passagens que ele tem decorado. Se eu virar para ele e falar assim, o que está escrito no livro de Filemão, capítulo 1, versículo 3? O cara não sabe. É porque ele decorou alguns versículos. E muitas vezes ele decorou o versículo sem entender o contexto. Porque ele decorou, ele não aprendeu. E aí ele começa a aplicar. Não, porque lá em Deuteronômio fala que não farás imagem para ti de nada que está no céu, na terra ou debaixo da terra. Aí você vira para ele e fala assim, peraí, mas no versículo anterior ele está dizendo, como não vistes imagem no Horebe, não farás. Ou seja, existe uma condicional. Se existe uma condicional, precisa... Você reparou que eu estou pensando o texto? Eu não estou só falando ele como uma inteligência artificial faria. Eu estou raciocinando, eu estou abstraindo, eu estou fazendo aquilo que é o que a psique humana pede para ser feito. E isso dá mais trabalho. Então se você virar pra mim, Guilherme, você sabe as passagens de cor? Eu sei poucas passagens de cor. João 3,16, 1 Pedro 3,15, não vai muito além disso. Sermão da Montanha, Mateus de 5 a 7, não vai muito além disso. Decorar aonde estão as coisas na Bíblia não é o que vai dizer se você conhece a Bíblia ou não, tá ligado? Mas saber aplicar aquilo que está escrito lá. Entende? Então, para com esse negócio de decorar. Ninguém foi feito para decorar, para aprender. Isso é o que realmente é o game changer. Isso é o que vai mudar a sua vida. Isso vale para tudo na vida. Tá? Então, ao invés de você ficar lá, né? Viva, vá atrás do toco. Não, não, não. Aprende a aplicar. Aprende o conceito. Aprende o quid da coisa. O que é isso daqui? Como que ele funciona, sabe? Porque aí sim você de fato tá aprendendo, tá? Você não tá só decorando.